O 8 cabe no 60. 7 vezes, né, mano? Muito bem. 7 vezes 8, 56. Muito bem. Resta 4, eu boto o 4 aqui na esquerda e baixo o 8. Baixou, divide. Quantas vezes o 8 cabe no 48? Agora é com vocês. Ó a tabuada. Seis vezes, Evandro. Muito bem. 6 vezes 8, 48 e resta 0. Isso aqui que é importante para dizer que 608 pertence aos múltiplos de 8, portanto, 608 é divisível por 8 e, como os três últimos algarismos é múltiplo de 8, tu vai responder aqui sim, ó, 7.608 é divisível por 8, pertence aos múltiplos de 8. Então, só verificar os três últimos algarismos. Daí, qual é o próximo número ali que ele fala? 2.000 é múltiplo de 8? É divisível por 8? Sim, 2.000 é só tu pegar os três últimos algarismos de 2.000. No exemplo, 2.000 pertence aos múltiplos de 8. Ó. 2.000 pertence aos múltiplos de 8, pois 0, 0, 0, que a gente vai interpretar como 0, pertence aos múltiplos de 8. Quando tu divide esses três últimos algarismos por 0, por 8, quando tu divide esses três últimos algarismos por 8, dá resto 0. Então, 0 pertence aos múltiplos de 8, 2.000 também vai pertencer aos múltiplos de 8. Tá? 1845. Bom, 1845 não pertence aos múltiplos de 8. Não pertence aos múltiplos de 8, porque 845, olha, ele já não pertence aos múltiplos de 2, e como 8 é um múltiplo de 2, certo? Qualquer múltiplo de 8 tem que ser múltiplo de 2. Como 845 não é par, eu nem vou testar se ele é divisível por 8. Eu poderia pegar eu vou até escrever aqui, ó, 1845 não pertence aos múltiplos de 2, então 1845 não vai ser múltiplo de 8, né? Não pertence aos múltiplos de 8. Eu poderia pegar o 845 e ver que a divisão de 845 por 8 não resta 0. O número é ímpar. Né? Tá aí. Olha só, esse critério de divisibilidade ele é usado, bastante usado também. Tá? Menos do que o critério do 3, entretanto, se utiliza o critério de divisibilidade por 9. Critério de divisibilidade por 9, ele está dizendo o seguinte, ó, soma os algarismos. Se a soma dos algarismos resultar um múltiplo de 9, todo número vai ser múltiplo de 9. Então, vamos ver um exemplo, depois eu já quero agrupar algumas coisas para vocês. Ó. O número 4.239. 4.239. Ele propõe a divisão ali e dá 471 com o resto 0, certo? Quando divide por 9. Mas observa a soma. A soma é 4 mais 2 mais 3 mais 9. 6 mais 3 mais 9, 12. 6 mais 12, 18. Pertence aos múltiplos de 9? Vamos dizer que eu não saiba. Não sei se 18 pertence aos múltiplos de 9. O que eu posso fazer? Somar os algarismos. 1 mais 8 dá 9, pertence aos múltiplos de 9. Posso aplicar mais uma vez, né? Significa que 18 pertence aos múltiplos de 9, significa que 4.239 pertence aos múltiplos de 9. Tá? Então eu não preciso dividir para saber que esse número
é divisível por 9, é só somar os algarismos. E se o resultado ainda assim eu não souber que vai dar um múltiplo de 9, eu posso somar ainda seus algarismos. Ó, 1 mais 8, 9. Daí, por favor, daí 9 eu tenho que saber que é um múltiplo de 9. Então eu consigo rapidamente verificar se um número é múltiplo de 9. Tá bem? Agora presta atenção nesse roteirinho aqui, ó, que a gente já pode ir montando, ó, pelo menos a ideia. Tá? Depois a gente monta um roteiro todo bem complexo. Tá? Uma das formas de critérios de divisibilidade é verificar o último algarismo. Estou abreviando aqui. Ó. O último algarismo, eu verifico o critério de divisibilidade por 2 e critério de divisibilidade por 5. Tá? Olha só outro critério que eu utilizo. Soma. Então, quando eu somo os algarismos, eu posso verificar critério de divisibilidade por 3 e posso verificar critério de divisibilidade por 9. Eu vou trocar aqui o 2 e o 5. Vou botar o 5 aqui. O 5 aqui. E o 2 aqui. Certo? Então, quando eu vejo o último algarismo, eu já posso ver a divisibilidade tanto por 5 quanto por 2. Quando eu vejo a soma, eu posso ver critério de divisibilidade tanto por 3 quanto por 9. E quando eu vejo por 2 e por 3, eu vou verificar o critério de divisibilidade por 6. Então, fazendo só dois métodos eu já consigo verificando o último algarismo e a soma dos algarismos, eu consigo ver tudo isso aqui, ó, divisibilidade por 5, por 2, por 3, por 9 e por 6. Ah, o Rafael tinha caído. Ah, tá. 1 mais 17, 18. Sim, Alex, 1 mais 17, 18. 1 mais 8, 9. 1 mais 8 igual a 18? 1 mais 8 não é igual a 18. 1 mais 8 é 9. 119 pertence aos múltiplos de 9? Não, né? Ó, por que 119 não pertence aos múltiplos de 9? Porque eu vou somar 1 mais 1 mais 9. Tá? 2 mais 9 dá 11. Não pertence aos múltiplos de 9. Significa que não pertence aos múltiplos de 9. 119 não vai pertencer aos múltiplos de 9, porque se eu somar os algarismos, 1 mais 9 dá 11, que não dá um múltiplo de 9. Certo, Alex? Tá, beleza. Então observa aqui, ó, o que eu estou te falando. Só com dois métodos de verificação, o último algarismo e a soma dos algarismos, tu já consegue verificar esses 5 critérios por enquanto. 5 por 2, por 3, por 9 e por 6. Só com esses dois métodos aí. É muito importante isso daí para facilitar o nosso desenvolvimento. Tá bem? Ó, último algarismo e soma dos últimos algarismos. E soma dos algarismos. Então, na página 40, me acompanha ali, ó, ele verifica vários números se é divisível por 9 ou não. Tem números que são divisíveis por 9, por 3, por exemplo, mas não é divisível por 9. E tudo isso a soma vai te resultar. Quer ver? Ó, 9 é um múltiplo de 13, então se o número é divisível por 9, com certeza vai ser divisível por 3. Mas não necessariamente se o número for divisível por 3, vai ser por 9. Quer ver? Ó, pegando qualquer múltiplo de 9, tipo 27. 27. Somando os algarismos, 2 mais 7 dá 9. Dá para dividir por 9, e 9 também, como 9 é um múltiplo de 3, dá para dividir por 3. Mas agora pega um múltiplo de 3 do tipo 15. 1 mais 5 dá 6. 6 dá para dividir por 3, mas 6 não dá para dividir por 9. Todo múltiplo de 9 é múltiplo de 3, nem todo múltiplo de 3 é múltiplo de 9.
tá bem? Vamos pegar então os exemplos ali, ó, 2.979, tá? A soma, e daí a gente, e tu já sabe, a soma a gente já pode verificar se o número é divisível por 3 também, né? Tanto por 3 quanto por 9, ó. 2.979, tá? Soma. 2 mais 9 mais 7 mais 9. 2 mais 9, 11, mais 7, 18. 18 mais 9, 27. Não sei se 27 pertence aos múltiplos de 9. 2 mais 7 dá 9, pertence aos múltiplos de 9. 20, então 27 pertence aos 27 pertence aos múltiplos de 9. Significa que esse número é divisível por 9. Tá? Tá? Eu me fiz bem de bobo aqui, ó. Eu sei que isso aqui dá 27, né? E eu não sabia se, vamos dizer, não sei se 27 está na tabuada do 9. Soma de novo, ó. 2 mais 7, 9 é um múltiplo de 9, então 27 é um múltiplo de 9, 2.979 é um múltiplo de 9. 6.213. 6.213. Será que é um múltiplo de 9? E outra, né? Aquele número 2.979 é múltiplo de 9 e é múltiplo de 3. 2.613. Vamos ver. 6 mais 2 mais 1 mais 3. 6 mais 2. 6 mais 2, 8. 8 mais 4 dá 12, né? 12 pertence aos múltiplos de 9, não pertence aos múltiplos de 9. E se mesmo assim eu não soubesse, 1 mais 2 dá 3, 3 não pertence aos múltiplos de 9. Entretanto, 12 pertence aos múltiplos de 3. Então, isso aqui não pertence aos múltiplos de 9, que eu queria saber, mas de graça eu sei que pertence aos múltiplos de 3. Ó, 6.213. 6.213 dividido por 3, duas vezes aqui, dá 6, resta 0, baixo 2. Tá? Baixou, tu tem que dividir. Quantas vezes o 3 cabe no 2? 0 vezes, certo? Dá 0, resta 2, baixo 1, 21. 7. 7 vezes 3, 21, resta 0, baixo 3. Dá uma vez, 3, resta 0. Ó, dá para dividir por 3. Se tu tentar dividir 6.213 por 9, tu vai ver que não vai dar. Tá? Vou até... tem pouca tinta aqui. A gente não pode perder muito tempo. Critério de divisibilidade por 10. Olha só o critério por 10. Isso é uma beleza. Os múltiplos de 10, eles terminam em 0. Então, se o último algarismo... acrescentamos. Se o último algarismo for um múltiplo de 10, todo número é múltiplo de 10. Se o último algarismo for um algarismo múltiplo de 10, o número é um múltiplo de 10. Então, o único algarismo que é múltiplo de 10 é o 0, tá? É mais fácil sim, mas primeiro a gente tem que passar pela definição. Quando vocês forem fazer, vai ser mais fácil, eu acredito também. A prática, né? Que daí vocês vão ter uma ideia legal. É bem mais fácil quando tu faz mesmo, tá? Mas claro, né, para começar a fazer, a gente tem que ver como é que as coisas funcionam, né, Rafa? Então tá, se o último algarismo for um múltiplo de 10 e o único algarismo que é múltiplo de 10 é o 0, né? Então, se o último algarismo for 0, então todo número é divisível por 10. Um número natural é divisível por 10 quando termina em 0.
Então, ó, 4.530 dividido por 10, é só para pegar o último algarismo aqui, cortar, né, 453. Fica a divisão por 10. Se não for zero, não dá para dividir por 10. O que é mais difícil para mim na matemática? Tem muitas coisas que são difíceis. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Os exemplos. Daí é bem simples, né? O número 960 é divisível por 10? Sim, né? O último algarismo é um algarismo múltiplo de 10. E dividir 960 por 10 é simples, é só tirar o último zero, dá 96. 8.709 é divisível por 10? Não, né? O último algarismo não é um algarismo múltiplo de 10. Então, olha só o que a gente pode fazer. Isso aqui é bem legal. O que a gente pode fazer? O último algarismo e a soma. Tá? Olhando o último algarismo, eu posso verificar se o número é divisível por 5, se o número é divisível por 10 e se um número é divisível por 2. Olhando a soma, eu posso verificar se um número é divisível por 3, eu posso verificar se um número é divisível por 9. Olhando o último algarismo e a soma, eu posso verificar se um número é divisível por 6. Só com esses dois métodos, último algarismo e soma, eu posso verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6 critérios de divisibilidade. Tá, tudo bem, Davi, sem problema, tá? Assiste a aula a partir de umas 2h30 ali, tu já pode verificar no YouTube ali. Acredito que eu já consiga fazer todo o upload ali, tá? Então, só vendo o último algarismo. Vai conseguir postar hoje a aula no YouTube? E eu acredito que hoje, assim, eu vou ficar na escola hoje. Hoje, a partir de umas 14h30, tu pode já ver ali no diário de classe ali, que acredito que já vai estar na mão ali para vocês, tá? Então, só com esses dois métodos aqui eu já consigo ver bastante coisa de critério de divisibilidade, tá bem? Só deixa eu ver aqui onde é que ele vai aqui. Tá. Critério de divisibilidade por 100, tá? Daí é simples, critério de divisibilidade por 100. Por 10, tem que ver o último algarismo. Por 100, os dois últimos algarismos. Se os dois últimos algarismos for 0, 0, então o número dá para dividir por 100. 4.700, os dois últimos algarismos 0, 0. Quando tu multiplica um número por 100, é só pegar um número e botar 2 zeros no final, né? Então, qualquer múltiplo de 100 termina em 2 zeros, tá? Então, 0, claro, 0 não, né? Mas 0, 100, 200, 300, 400, todos eles têm no mínimo 2 zeros, exceto o próprio zero, né? Então, 4.700 tem 2 zeros e para dividir por 100, só tirar os 2 zeros fica 47. Tá? Então, aqui está o critério de divisibilidade por 100. Um número natural é divisível por 100 quando ele termina em 2 zeros. E seguindo essa mesma lógica, tá? Critério de divisibilidade por 1000 quando o número é divisível por 1000 quando seus 3 últimos algarismos for 0. Tá? Então, 58.000, né? 58.000 já é um múltiplo de 1000, né? Então, 3 zeros aqui, pronto. Daí, dividir 58.000 por 1000, é só cortar 3 zeros aqui, dá os 58, tá? Então, ele apresentou de 100, critério de divisibilidade por 100 e critério de divisibilidade por 1000, tá? A título de curiosidade,
eu vou apresentar para vocês o critério de divisibilidade por 7. Só por curiosidade, tá? Ó, critério de divisibilidade, pode anotar no cantinho ali, por 7. Tá? Um número é divisível por 7 quando o número formado pelos algarismos quando o número formado pelos algarismos não, quando a diferença entre dois pontos o número sem o último algarismo e o dobro do último algarismo, tá? Um número é divisível por 7 quando a diferença entre o número sem o último algarismo, tá? O número formado sem o último algarismo, sem a unidade, tá? E o dobro, a diferença entre esse número sem o último algarismo e o dobro do último algarismo resulta em um múltiplo de 7. Quando tu fizer a diferença entre esse número aqui e esse número aqui, der um múltiplo de 7, todo número é divisível por 7. Tá? Vamos ver o número 143, por exemplo. Ó, 143. Então eu vou obter o número sem o último algarismo. Ó, o último algarismo é 3, então o número sem o último algarismo é 14. Menos a diferença, né, entre o número sem o último algarismo, 14, e o dobro do último algarismo, 2 vezes 3. 14 menos 2 vezes 3, 6. 14 menos 6 dá 8. 8 não pertence aos múltiplos de 7, então 143 não pertence aos múltiplos de 7. Agora um número que dá, tá? Vamos ver o critério de divisibilidade por 7 para o número 217. 224, pode ser? 224, vamos ver. 224, vou apagar aqui, ó. Número 224. 224, eu quero saber se pertence ou não aos múltiplos de 7. Tá? Número sem o último algarismo. 224 sem o último algarismo, 22. Menos o dobro do último algarismo. O último algarismo é 4, 2 vezes 4. 22. 22 menos 8 dá 14. 14 pertence aos múltiplos de 7, significa que 224 pertence aos múltiplos de 7. Depois tu testa aí, ó, que 224 dividido por 7 resta 0, tá? Esse é o critério de divisibilidade por 7, mas a título de curiosidade, tá? Ó, pega um número sem o último algarismo e subtrai do dobro do último algarismo. É que às vezes, por exemplo, tu pega aqui, ó, 98, tá?
98. Número sem o último algarismo. 9. Menos 2 vezes de 16. 2 vezes 8, na verdade. Isso aqui não vai dar um número natural. Tá? 9 menos 2 vezes o 8. Né? 2 vezes o último algarismo. Porque 2 vezes 8 dá 16, é um número maior que 9. Daí essa diferença aqui não funciona. Mas tu pode utilizar o conceito dessa palavra diferença. Tu pode pegar tanto um menos o outro como o outro menos o um, né? Então, nesse caso aqui, tu pega o dobro do último algarismo, daí tu inverte, o dobro do último algarismo menos, para o caso do 98, né? Menos o número sem o último algarismo. Então, fica 16 menos 9. Dá 7. 7 pertence aos múltiplos de 7. 98 também vai pertencer aos múltiplos de 7. Tu pode fazer, tanto faz, esse menos esse, como esse menos esse, como te convir, tá? É sempre isso que significa a diferença, né? A distância de um entre o outro. Pega um menos esse ou esse menos esse. No caso do 98, tem que pegar o dobro menos o número sem o último algarismo. Tá bem? Então, daí dá para aplicar o critério do 7. O critério do 7, a gente utiliza bastante para decomposições, certo? Para decomposição é importante o critério do 7, assim, para dar uma velocidade. Mas eu não vou exigir. Mas um critério que é bem simples de calcular e é importante para números, principalmente para números grandes, é o critério do 11. Esse aí eu já vou exigir de vocês, embora não tenha no livro aí. Então, muito importante tu pegar agora comigo, tá? O critério de divisibilidade por 11. Tá? Esse aqui vai ser importante, o 11. Tá? Critério de divisibilidade por 11. O número é divisível por 11 quando a diferença entre o número sem o último algarismo e o último algarismo, tá? Resulta em um múltiplo de 11. Tá? Quando tu fizer essa diferença entre o número sem o último algarismo e o próprio último algarismo, faz a diferença entre o número sem o algarismo da unidade e subtrai a unidade. Tá? Se resulta num múltiplo de 11, todo número é múltiplo de 11. Vamos ver o 143. 143. Número sem o último algarismo, 14. Menos o último algarismo, 3. 114 menos 3 dá justamente 11, que pertence aos múltiplos de 11. Então, 143 pertence aos múltiplos de 11. 1001. Será que 1001 pertence aos múltiplos de 11? Pega um número sem o último algarismo, 100, e subtrai o último algarismo. Está fraco aqui, que coisa. Será que dá para dividir por 11? Pega um número sem o último algarismo, 100, e subtrai o último algarismo, 99. 99 é múltiplo de 11? Não sei. Vamos fazer de novo. Pega um número sem o último algarismo e subtrai o último algarismo. 9 menos 9, 0 é múltiplo de 11? Sim, 0 é múltiplo de todo o natural, né? 0 pertence aos múltiplos de 11, 99 pertence aos múltiplos de 11. Eu só vou escrever aqui assim, assim.
0 pertence aos múltiplos de 11, 99 pertence aos múltiplos de 11, 1001 dá para dividir exatamente por 11. 1001, será que dá para dividir por 7? Vamos ver. Ó, pega o número sem o último algarismo, 100, menos o dobro do último algarismo, 100 menos 2 dá 98. Ah, e agora 98 eu tenho que pegar 2 vezes o último algarismo, menos o 9, 16 menos 9 dá 7. Olha só, 1001 dá para dividir por 7 e dá para dividir por 11. E se dá para dividir por 7 e dá para dividir por 11, dá para dividir por 77 também. É uma coisa que a gente vai ver. Bem legal. Muito legal isso. Tá? Esse critério aqui eu vou pedir para vocês, tá? Esse aqui a gente vai usar bastante, principalmente por causa da decomposição. O livro não apresenta para vocês, eu estou apresentando aqui. E como exemplo, tu pode pegar o número 143. Ó. 143 pertence aos múltiplos de 11. Tá? E aqui está o cálculo. Ó. Número sem o último algarismo, 14. 14 menos 3 dá 11, que é um múltiplo de 11. Significa que 143 pertence aos múltiplos de 11. Está aqui o critério, então. Certo? E daí aqui a gente termina as definições de critério de divisibilidade. Muitíssimo importante esse daqui, tá? Se vocês não têm nada a declarar, já tem tudo isso aqui escrito, pode escrever ali numa parte do livro, não tem problema, no teu fichário também, certo? Se tu já tem tudo isso escrito, eu dou como encerrada a nossa aula de hoje, tá? Posso dar tchau pro pessoal do YouTube? Sim ou não? Daí na aula que vem, na quinta-feira... Oi? Posso? Então tá. Na aula que vem, daí a gente já inicia na página 41, tá? E a gente tem alguns exercícios para verificar. Muito bem. Bastante coisa para ver, né? As atividades ali. Tem bastante coisa para fazer. Mas que coisa. Olha ali. Então tá, aula que vem, página 41, ó, vou matricular os... Não sei o que é BTS. Sei lá. Eu vou dar um tchau pro YouTube. Até!